Tu és digno de honra, ao único que é digno de receber, diga isso, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas leal, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, diga, ao único que é digno, a honra e a glória, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas leal, a Ele ministramos o louvor. Coroamos, coroar, diga isso a Ele. Coroamos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos mais uma vez, coroamos. Sim, Jesus, amamos a Ti, ó Rei, Te adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, domingo passado eu dei uma fugida daquilo que nós estamos ministrando e eu comecei a ministrar coisas aleatórias que para mim mesmo não estava fazendo sentido, mas eu estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. E eu recebi testemunhos, sabe? Pessoas da nossa live lá, o comentário lá, pessoas se arrependendo, voltando para Jesus. E sabe, eu estava falando com o Senhor, eu falei, Deus, sabe, a gente se prepara, a gente ora, a gente busca, e o Senhor vai, muda tudo, muda todo o cenário. Por que o Senhor faz isso? Porque, irmãos, eu particularmente, você que está aqui, nós temos que estar sensível àquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Nem sempre aquilo que nós escrevemos, nem sempre aquilo que nós preparamos, nem sempre aquilo que nós estudamos, ainda que seja a palavra dele, seja o momento de falar, de anunciar ou de pregar. Às vezes nós fazemos escala para os diáconos estar ministrando, e às vezes o Senhor, olha, quero uma palavra, tu vai ministrar isso aqui, tal dia, tal hora, e aí eu falo para eles, olha, fiquem atentos aí, deixa comigo, fica para a próxima semana, até porque eu sempre falo com eles, gente, vocês estão na escala, o segundo tem que se colocar como se fosse o primeiro. Por quê? Porque, irmãos, imprevisto acontece, não se preocupa comigo, porque se o Senhor me direcionar a ministrar algo, eu vou falar com vocês. Então nós temos que ficar atentos. E muitas vezes nós viemos à igreja, ficamos aqui dispersos, olhando para a parede, olhando para a LED, olhando para isso, olhando para a florzinha, irmãos, e não percebemos o ambiente, aquilo que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. Porque a gente tem um problema muito sério. A gente joga sempre o Senhor lá no passado, joga Ele lá no futuro, mas esquecendo que Ele é Emmanuel, Deus conosco, Ele é presente. Então o amanhã pertence a Deus, você precisa ouvi-lo, Ele agora, percebeu o que Ele está fazendo agora.
E eu queria ministrar algo com vocês, dar continuidade naquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos ministrando, irmãos, desde quando nós começamos a orar, e automaticamente foi exatamente quando o Senhor começou a me dar essa série de mensagens, falando daquilo que nós já temos dentro de nós, muitas coisas acontecendo, um turbilhão de coisas acontecendo, revelações de Deus profeticamente sendo revelado, o Senhor falando, o Senhor ministrando, batalhas e mais batalhas espirituais, a minha casa sendo alvo espiritual. Mas tudo isso por quê? O corpo de Cristo está ganhando forma. As coisas de Deus estão se encaixando, algo está para nascer. E às vezes a gente olha para o problema e acaba perdendo quem é que está nos levando para esse deserto. O problema é que quando nós estamos dentro de uma situação, nós nos desesperamos, nós ligamos para A, nós ligamos para B, ligamos, irmão, para todo mundo, e depois que nós vamos entender aquilo que eu orei, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que eu estou buscando. E aí, quando eu estou exatamente no deserto, e quando eu estou sendo provado, e quando eu estou vendo as coisas acontecer, e aí eu oro, me tira, me livra. Fale para a pessoa que está ao seu lado, não peça ao Senhor para te livrar do problema. Sim, é doideira, mas fale para ela agora, esse problema está te preparando, você vai sair dele mais forte. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Porque as nossas orações, irmão, sempre foi de mazelas, pedir ao Senhor para tirarmos, pedir a Deus para me livrarmos. Não, irmãos, Paulo foi o homem que pediu ao Senhor, clamou para que removesse o espinho da sua carne. E qual foi a palavra para Paulo? A minha graça te basta. Por que isso, irmãos? Tem coisas que você não vai, irmãos, tu vai pesquisar, tu vai ter uma informação. Tu vai procurar pregação no YouTube, tu vai ter uma informação. Tem coisa, irmão, que é provar e ver. Tem coisas que só passando para você compreender aquilo que Deus está fazendo. Quantas vezes eu tive gabinete com pessoas e a minha palavra sempre foi motivar. Permaneça. Porque você só vai saber como será lá na frente se você permanecer. Como nós estávamos falando, a ingratidão do povo do Egito, a falta de perseverança, fez com que eles não entrassem e herdassem a terra. Então, irmãos, você só vai saber se você permanecer na situação que o Senhor está junto contigo. Nós não podemos nem dizer que foi Deus que me colocou. Deus não é tentado a provar a ninguém, irmãos. E Ele não quer tirar, Ele quer passar contigo. Eu e você só precisamos permanecer em perseverança naquele que está nos levando a esse deserto. Há muitas pessoas, irmãos, que preferem ir com Satanás para cima do templo, mas não querem ir com o Espírito Santo para o deserto. Existem pessoas que querem ir para qualquer outro lugar, lugar de posição. Faraó tinha posição, mas a autoridade estava Moisés. Faraó tinha posição no tempo de José, mas as coisas de Deus são meio doidas, né? Mas é você, um improvável. Os soldados, filhos de Jessé, apareceram, tudo bom, maravilhosos, homens de posição. Mas o que estava atrás das malhadas, que foi o escolhido. Você já parou para pensar o porquê que você está aqui? Você já parou para se perguntar o porquê que você é tão provado? Por que você veio na igreja? Porque talvez você poderia estar lá na rocha, vendo moto, como muitos crentes fazem. Você poderia estar em um barzinho, em qualquer outro lugar, mesmo na igreja. Agora, se você está aqui, olhe para dentro de você. Não olhe para a minha vida não, irmão. Minha vida tem um Deus que cuida, eu sou casado, já falei isso. Sou bem resolvido, graças a Deus. Mas olha para dentro de você e se pergunta, o que o Senhor quer fazer comigo? O que o Senhor está falando comigo nesse tempo? O que eu vim fazer aqui em Portugal? Qual é o ministério de Deus na minha vida?
Qual é o chamado de Deus na minha vida? O que eu vim fazer nesse lugar? Estamos vivendo em uma geração que não conhece o que carrega. Uma geração que precisa fazer coisas para ser aceito no meio de um grupo, mas nunca se apresenta quem ela é, nunca se apresenta o que ela crê. Por que isso? Porque talvez você está se escondendo até agora, e não é tempo de se esconder, é tempo de se revelar. É tempo de se apresentar, mas não se revelar da maneira equivocada que o mundo está querendo se revelar. Você, homem, mulher, jovem, criança, se revelar como um filho de Deus. Se revelar como um homem que era gentil, mas foi salvo. Um homem que teve uma reconciliação em Jesus. Um homem que teve um novo nascimento em Cristo Jesus. Um homem que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Precisamos nos revelar. Sabe quando Paulo fala em Romanos 8:16, está lá na Bíblia, que é uma leve e momentânea tribulação o que nós estamos passando, que há uma ardente expectativa lá fora do mundo. Essa ardente expectativa, sabe o que é? No dia que você se revelará. Agora, como eu e você vamos nos revelar se nós estamos nos escondendo o que nós somos? Estamos nos escondendo, irmãos. Tomara aqui não, que seja no Brasil, mas talvez eu estou pregando para alguns aqui que seus amigos nem sabem que você é crente. No seu trabalho, no seu prédio, na sua escola. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração que não reconhece o que carrega. Agora os mais velhos aqui, a responsabilidade é nossa. Vivemos um tempo onde as pessoas falam, essa geração é uma geração Nutella. Eu mesmo já cometi esse erro em falar. Pegar a primeira pregação no YouTube e vai ver. Por quê, irmãos? A ignorância. Eu esqueci que eu estou na frente da minha filha. Ela só vai ser uma geração Nutella se eu vacilar. Batizamos criança de 8 anos. A responsabilidade da igreja? Não, a responsabilidade dos pais continuar queimando e ensinar os filhos. Porque lá no Rio de Janeiro, criança de 8 anos já tem pistola na mão. Ou está com um foguete 12 por 1 para anunciar o BOP quando sobe na comunidade. E na igreja nós não queremos batizar. Não, tem que passar, tem que fazer até doutorado. Os mais velhos precisam. Se eu estou aqui, é porque homens que vieram na minha frente me ensinaram o caminho. A minha filha, eu coloquei até aqui, falar do sonho da Manu. Antes, nós estávamos falando, ela estava falando que estava tendo sonho, o quê? Pesadelos com coisas ruins, não foi? O que eu aprendo com isso? Nós somos proféticos. Uma igreja profética, irmãos, ela não vai ter só a revelação da eternidade, ela vai ter a revelação das coisas má também. E a minha filha tem 6 anos de idade, ela estava tendo sonhos, pesadelos, sabe? Demônios, troço ruim. 6 anos de idade. E aí nós conversando com ela. Nessa noite que nós conversamos com ela, minha filha teve um sonho. E 3 horas da manhã eu desperto para ir para o meu devocional. Eu orando lá no meu cantinho. E quando eu fui me deitar, eu estava ainda meio sonolento. Daqui a pouco eu estou escutando a minha filha soluçar de chorar. Dormindo, quarto escuro, só escutando o choro dela. Chorando. E aí eu estava sonolento, eu acordei, coloquei as mãos sobre a vida dela. Comecei a orar e repreender todo o pesadelo, todo o sonho. Quando no dia seguinte ela acordou, ela falou, filha, o que você sonhou, filha? Que você estava ali em lágrimas chorando. Ela, pai, eu sonhei com Jesus. Aí para discernir o que ela viu, como é, filha? O que você viu? Pai, eu sonhei com Jesus e era igual o Jesus que tem na minha Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia dela, esse aqui, e falei, sim, pai. E também ele tinha, pai, uma faixa no peito. Eu acredito que nessa faixa estava escrito vencedor, rei dos reis, filho amado, coroado em glória. Eu falei, mas o que, pai? Ele estava cuidando, pai, estava me mostrando bem os frutos. Ele cuidando dos frutos. Pai, e também, sabe quando eu machuquei, que sangrou? Pai, ele estava sarando, passando a mão e curando as feridas.
E aí eu comecei a entender aquilo que nós estamos fazendo, orando. O que os irmãos da igreja estão fazendo, orando a semana toda. Sabe o que nós estamos orando de segunda a segunda aqui na igreja às 9 da manhã? Orando pelo corpo de Cristo. Orando pela igreja. Nós não estamos orando pela nossa igreja, nós estamos orando pelo corpo. E quando a gente fala corpo de Cristo, nós estamos falando de todas as igrejas. Orando para que toda a enfermidade que está no corpo, que está causando a inflamação, impedindo de cicatrizar, nós estamos orando, repreendendo essas inflamações. Sabe de quê? Lavagem de dinheiro. Homens que estão negociando a palavra do Senhor, homens que não estão pregando o evangelho de Jesus, homens que não estão anunciando a volta de Jesus. Nós estamos orando para que esse mal saia, esse câncer saia da igreja. Homens que vêm para a Europa, ao invés de pregar o evangelho, estão usurpando a noiva de Cristo, refletindo as mesmas coisas talvez que já veio do Brasil. Lavagem de dinheiro. Igrejas envolvidas em lavagem de dinheiro para o Brasil. Nós estamos orando para que esse câncer saia, para que esse câncer seja curado e volte a pregar a palavra do evangelho, volte a pregar Jesus Cristo. Pastor, eu não sou pregador de mensagem, então só anuncia para a igreja: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ele vai voltar, ele virá, ele vai buscar a sua noiva. Se arrependa. Às vezes nós procuramos mensagem na Bíblia, e a primeira mensagem de Mateus 4 de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E aí nós queremos anunciar, sabe, os doutores, os donos da verdade, que pregam uma coisa que não vive. Homens ou irmãos, eu conheço pessoas hoje que profetizam aquilo que não as acreditam. Eu prego sobre a cura, essa enfermidade bate, eu bato de desespero. Quando o Covid veio, a igreja era a primeira a saber o que estava já acontecendo. Cadê os profetas? Ao contrário, um montão se rebelou, fechou a igreja, ganhou muitos seguidores no YouTube. Não, agora o dinheiro vai ser só meu, vou ficar só no YouTube dando profetizado, profetado na vida dos outros. Eu oro pelo corpo de Cristo, porque a palavra, enquanto você procura uma mensagem, você na verdade talvez não esteja procurando uma mensagem, você está procurando a informação ou mostrar algum tipo de sabedoria que você não tem. Até porque a sabedoria que Pedro diz em 2 Pedro 3,18, antes cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não é o seu conhecimento, não é o meu conhecimento. Se você não sabe pregar, irmão, prega pelo menos a mensagem que Jesus anunciou. Arrependa-se, arrependa-se, se desvia do mal. O reino está próximo, o reino está próximo. Então minha filha teve esse sonho, porque antes ela sonhava e agora ela teve sonho, porque o Senhor estava mostrando a ela a quem e o que nós estamos lutando. Então ele mostrou primeiro os troços ruins e agora mostrou o Salvador. É esse Salvador que vai te encorajar a pisar na cabeça do inimigo. A igreja profética, irmão, ela trabalha por aquilo que virá. Jesus anunciou mais pelos falsos mestres do que outra coisa. A igreja profética, ela se prepara por aquilo. Você talvez vê a aparelhagem, você vê a igreja, a gente sempre adquirindo algo, porque nós estamos profeticamente já se preparando para um novo espaço. Você pensa isso? Não, os diáconos daqui, eu cobro deles, dou na cabeça deles. Sabe por quê? Porque eles têm que pastorear junto comigo, eles estão sendo preparados para isso. Por isso, diáconos, se preparem, o calo vai apertar para vocês. Se você esquecer calça curta e beber leite, então senta, fica quieto, não faça nada. Mas é porque, irmãos, quando as coisas começaram a acontecer, pastor, estamos aqui. A gente sempre se prepara por algo que vai acontecer. Jesus disse: eu vim para tirar fogo, e como eu gostaria que vocês já tivessem aceso. Jesus estava apontando algo que iria acontecer, e eu e você estamos brincando. Estamos negociando, queremos estar em qualquer outro lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Um pouquinho de oração hoje para alguns se tornou fanatismo. Não é. Oração eu falo com Deus, a palavra eu falo contigo. Quer falar com Deus? Entra para o seu quarto, Mateus 6,6. Entra no seu quarto, ali
na sua intimidade, no teu secreto você fala com o Senhor e Ele te ouve. E em público é o que te recompensa. Agora aqui, eu estou pregando para homens e mulheres se posicionar por algo que está por vir. Estamos à beira do Armagedon e muitos ainda estão, Nós estamos preparando homens e mulheres nessa igreja, encorajando homens e igrejas. Deixa eu dizer, diáconos dessa casa, não caia em mazela de ovelha. Pastor, eu não vou porque eu não acho. Que interessa o que você acha, infeliz? Que interessa o que você acha? Tu chegou aqui não ser ninguém, com a vida toda arrebentada, e agora você está cheio de porquê? Se posiciona, ou você acha que é fácil? Conversa com os meninos que desde o início, que quando nós entramos aqui, para ver se foi fácil. Tu acha que para mim não é prazeroso ouvir o Gu falando comigo? Pergunta para ele, conversa com ele como era aqui. Aí hoje eu chego, hoje temos ar-condicionado, vai estar mais bonitinho, mais confortável. É que nada, toma vergonha na cara. Se posiciona você primeiro. Aqui tem pastor, se posiciona na tua casa primeiro, para depois tu vir querer dar uma lição aqui de moral. O problema é que às vezes, aparentemente eu estou bem, e a gente esquece que é uma continuação, irmãos. Hoje eu estava falando, antes de vir para cá, falando com a minha tia, desesperada, porque o meu tio está no CTI, já debilitado. Eu falando, tia, deixa eu te falar uma coisa, tia. Meu tio sempre foi um homem de Deus, sempre foi um bom marido, sempre foi um bom servo. Hoje ele está debilitado, velhinho. E a gente ora, pede tanto a Deus a eternidade, e quando chega a gente fica desesperado. Eu sei, entendo o momento de emoção, mas deixa eu te falar uma coisa, tia. Não peça a Deus para livrar, peça a Deus para fazer a sua vontade. Porque nós que estamos aqui nessa terra, que temos que lutar para um dia chegar já aonde eles vão chegar. Nós que precisamos, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, será uma luta constante. E o nome disso aqui, irmãos, é Igreja do Senhor, de muitos membros. Cada um membro desse corpo é diferente do outro. Nós precisamos entender isso aqui. Há mais de 6 bilhões de pessoas habitando no nosso planeta, e nenhuma delas tem as mesmas impressões digitais. Nenhuma delas. 1 Coríntios 12 diz: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Algumas pessoas dizem: eu sou a igreja. Não, eu sou o templo. Não, você sozinho, você é um templo, ok. Agora, como está esse templo? Porque na verdade você só é templo se você estiver ligado no corpo. Porque às vezes eu posso ser corpo vazio como sepulcro caiado. Eu sou a igreja, se você não estiver conectado ao corpo, você não é ninguém. Eu e você só somos úteis como nós somos juntos. Formamos o corpo de Cristo, e nesse corpo só existe um cabeça: Jesus. 1 Coríntios 12. Nesse corpo existe um cabeça: Jesus Cristo. Não é você. Nós somos corpo, e para ser corpo útil, precisamos estar juntos. Por isso que nós oramos pelo corpo de Cristo. Por isso que nós precisamos entender o que nós carregamos. Agora, se eu estiver ligado no corpo, tem um que é o dedão da Letícia, tem outro que é a testa da Isa. Mas todos nós juntos bebemos do mesmo Espírito. E isso é prazeroso em falar. Pertencer a um corpo. Fora do corpo, eu não sirvo para nada.
como uma árvore. Ela plantada, ela fica bonita, mas se retirar, ela morre. É como um peixe, se tirar, morre. Assim é o homem, se estiver fora do corpo. Aí então cuidado quando você fala, eu sou o templo, tá ligado no corpo? Eu sou a igreja, tá ligado no corpo? Você só é isso se você estiver conectado ao corpo. Se você não tiver, vou dizer que é tão gostoso falar isso, tu não serve para nada. Você tem que sair daqui, irmãos. Vou te falar uma coisa. Houve-se um tempo que nós saímos da igreja, sabe como? Vitória! Ai, bênção na minha vida! Ai, que maravilha! Que culto! Porque falou na sua alma. Vou voltar nessa igreja! Ai, que maravilha! Vou voltar nessa igreja! A igreja da vitória, as portas abertas. O colapso, ali tem um avivamento. Porque talvez você viu uma tremedeira, porque você viu um... Porque você viu alguém caindo, babando. Isso não é avivamento. Quer ver o avivamento? Domingo passado teve avivamento aqui. Domingo passado vivemos um avivamento. As pessoas confundem Atos 2. Atos 2 foi o mover do Espírito Santo. Avivamento aconteceu depois daquele mover. Já começou quando Pedro repreende todo mundo. Já vai curando. E as pessoas que viram a cura que aqueles homens faziam, todos viam. Eram curados, aceitavam Jesus, eram batizados e eram curados das suas enfermidades. Isso é avivamento. Não confundam o mover de Atos 2. Ali foram cheios do Espírito Santo. Não confunda as coisas. Acabou, irmão, esse tempo de sairmos da igreja com uma palavra no meu emocional. Que maravilha, não. Eu tenho que sair daqui, sabe o quê? Constrangido, não com o pastor, é comigo mesmo. Porque a palavra do Senhor me constrange. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Ela vai revelando o que eu estou fazendo e como eu estou me posicionando. É isso que nós precisamos entender. É não julgar, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Não julgue o profeta, julgue essa profecia aqui. Agora, julgue ela, julgue essa profecia. Mas julgue sabendo como estão as suas condições. Julgue como você está. Como você tem se posicionado, como você tem refletido, como você está refletindo essa profecia. Porque às vezes a gente vem aqui, julga o pastor tem uma palavra dura. Eu sou muito caluniado, irmãos. Tem pessoas que saem daqui da igreja porque não concordam, o pastor só. Não, irmãos, é a palavra. Quem caminha comigo, quem senta comigo, quem brinca, quem toma café comigo, sabe, irmãos. Para não dizer bobo, a gente brinca, eu sou ser humano, irmãos. Amo, choro, irmãos, eu choro à toa. Basta alguém chegar perto de mim, pastor, aconteceu, pastor. Deus abençoe, irmãos, eu começo a chorar, irmãos. Mas não é de inveja não, é de alegria. De alegria ver o que Deus está fazendo na sua vida por causa do teu posicionamento. Eu me alegro. Agora, quando se trata de pregar isso aqui, irmãos, porque isso aqui me constrange, isso aqui mostra onde eu estou errando, isso aqui mostra o quanto eu tenho que buscá-la para sua presença, cada vez mais, para sermos corpo. Podemos nos tornar, irmãos, parecidos com o mundo, se voltarmos a praticar o que eles estão praticando. Aí sim você é igual a todo mundo. Aí você é igual a todo mundo, se você voltar a praticar aquilo que o Senhor já te tirou. Lembra o povo no Egito? O Senhor libertou o povo, mas o povo sempre querendo voltar. Lá em Êxodo 14, eles olham para trás e veem que o exército de Faraó. Aí vai para o pastor Moisés, por acaso não tinha sepultura suficiente? Fala para a pessoa que está ao seu lado, ingratidão. A nossa ingratidão. A nossa ingratidão nos rouba do propósito. Por quê? Porque sempre você quer voltar para um lugar de onde o Senhor já te tirou. E aí, irmãos,
você é confundido com o mundo. O apóstolo João, em 1 João 2,15 diz: não ame o mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando ama o mundo, o amor do Pai não está em... É eu, pastor, que está falando, ou é a palavra? É a palavra, irmãos. Nós queremos, e deixa eu dizer uma coisa, eu não estou dizendo o mundo criação, não. Eu estou dizendo as coisas práticas, pecaminosas que o mundo oferece para você. O Senhor já te tirou disso, mas você quer amar mais e fazer as coisas erradas do que amar aquilo que Ele te chamou para amar. Aí é a palavra: o Pai não está em nós, em vocês. Dura a palavra, mas eu e você precisamos entender. Eu e você precisamos entender que o Senhor já nos libertou, irmãos. Não há tempo mais a perder. Não há tempo. Você, irmãos, é raridade. Olha isso. Isso é algo importante que devemos nos lembrar continuamente, pois é muito fácil sentir-se perdido no meio de uma multidão. Muito fácil. Como, pastor? Só praticar as mesmas coisas que eles estão praticando. Você vai sempre se sentir perdido. Algumas pessoas podem considerar você apenas mais uma pessoa na igreja, mas elas estão erradas. Já viu aquelas pessoas, muitas pessoas, aqui não, acho que no Brasil, aqui não tem essa pessoa não, que tem vergonha de revelar-se na igreja, ou se revelar no seu trabalho. Eu sou crente, eu sou Bíblia. Eu vou para a igreja todo dia, minha família, eu creio em Jesus. Eu creio no Senhor Jesus. Mas quando você não se revela, você é comparado a quem? A mesma. Então é fácil você ser comparado ao mundo, mas você precisa entender que a percepção que ela tem de você, elas estão erradas, irmãos. Vocês precisam se revelar no que vocês carregam. Nós precisamos revelar para o mundo que o mundo está aguardando com uma grande expectativa. O mundo está aguardando lá fora. Agora, como eles saberão se aqueles que foram separados não querem se revelar? Como? Nunca permita, irmãos, que alguém o induza a se considerar medíocre. Se alguém faz você se sentir menos do que é, apenas olhe-se no espelho e diga: eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, casa favorita de Deus. Você é o único e insubstituível. Você é original. Eu pensei que você ia dar um amém melhor. Você no corpo, você é insubstituível. Um homem e uma mulher que permanece no corpo, irmão, todo mundo quando vê, lá vai um crente. Por quê, irmãos? Porque nós nos tornamos mais parecidos com aquilo que nós adoramos. Quanto mais eu busco, mais ele se revela na minha vida. O mundo está aguardando. Talvez você fale assim: pastor, tanta gente passando fome, está tendo guerra, a gente vê os maconheiros, a gente vê os jovens se pegando nas praças, fumando cigarro, bebedeira, a gente vê isso, a gente vê aquilo, mas ele sabe o que você é. Você está vendo eles, mas será que eles estão vendo Jesus em você? Será que eles estão olhando para você? Calma aí, tem um crente ali. Todos os dias, quando eu passo, irmão, quando eu vejo os jovens, quando eu vejo o Senhor, por favor, usa a minha vida, revela em mim a sua glória, Senhor Jesus, para que eu possa chegar até eles e não ser preciso falar nada. Há uma constância, sabe, irmãos, há um desejo ardente no meu coração. No Lago Julianes, onde eu moro, os jovens que ficam ali, já parei para eles, já preguei para eles, falei com eles. Eu falei: irmão, meninos, deixa eu falar uma coisa contigo. Eu não vim aqui tomar espaço de vocês, português. Eu vim aqui para queimar junto com vocês. Eu não vim aqui para usurpar a terra de vocês. Eu não vim aqui para tomar, não vim aqui, irmãos.
Eu vim aqui para anunciar Jesus Cristo. Eu vim aqui, irmãos, vocês estão fumando essa raiz, vocês estão fumando essa ervinha aí. Eu tenho uma raiz que, se vocês fumar, vocês nunca mais, irmão, vão esquecer dela. Eu prego, irmão, eu falo para eles. Agora, será que nós estamos anunciando? Cada um precisa revelar, cada um precisa fazer a sua parte. Se nós queremos, irmãos, uma mudança, muda você primeiro. Manifesta você primeiro. Manifesta você primeiro. Porque não há ninguém igual, irmãos, a você. Não há ninguém igual a nós. Não há. Deus fez você dessa forma porque queria que você fosse perpetuamente raro. Tem uma música do Anderson Freire que a gente canta e a gente se emociona, canta para mulher, ou faz, já vi vários teatros. Ele mesmo, quando lançou essa música, nós estávamos lá. Lembra que ele chamou a esposa dele? Você é raro, como é que é? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Porque Deus já reconheceu o seu valor. Agora deixa eu dizer uma coisa. Deus, ele já reconheceu o seu valor. E você já reconheceu o seu valor? A gente sempre está esperando alguém reconhecer alguma coisa em nós. Não, você precisa olhar no espelho e reconhecer que você é uma raridade. Você precisa olhar no espelho e dizer, cara, eu sou original. Agora, eu sou original quando eu permaneço no corpo. Espelho dele não é o seu espelho. Não é o seu espelho. Deus lhe deu uma identidade única, que somente estando nele você é capaz de se ver. Na economia, o valor de alguma coisa é determinado pela sua raridade. Escute isso. Tem até uma menina que fala, escute isso. Por exemplo, pérolas originais são caras porque podem ser encontradas somente em um pequeno número de moluscos. Pastor, mas não tem ostras também? Sim, mas a raridade é no molúsculos. Fui lá na missionária Google. Tá pensando que é só a tia Andressa, a Érica, a Vânia, que vai? Não. Eu fui lá para pesquisar também. Eu não sou pescador, sou pescador de almas, de vidas. Por isso que ela é cara, porque ela é rara. Tia Andressa que gosta de fazer muito esse cenário, né? Então elas são encontradas em pequenos números de moluscos, que precisam ser procurados. Quando você compara um diamante verdadeiro, ele é caro, porque não existe dois diamantes iguais. O ouro é precioso, porque é difícil de ser encontrado. O mesmo ocorre com o petróleo. Ele normalmente não jorra no seu quintal como eu queria. Principalmente quando meu pai cavava poços, chegava determinado, quando eu via aquele negócio preto, eu falei, ih, rapaz, é petróleo. Era criança, não sabia. Por que se torna caro? Você já parou para se perguntar? Geralmente você precisa cavar fundo para encontrar, irmãos. Semelhantemente, Deus queria que você fosse perpetuamente valioso. Por quê? Por isso ele fez você permanente e raramente raríssimo. Pessoas raras, difícil de se encontrar, mas o Senhor te encontrou e você precisa se valorizar. Você precisa se olhar no espelho e falar, cara, eu sou raro, irmão. Onde nós nos tornamos parecidos? No corpo. Que corpo? De Cristo. De Cristo. Quando Deus te gerou, nem o diabo sabia onde ele estava te gerando. Salmo 139, versículo 15 diz: tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Nem o capeta sabia. Olha a profundidade e amor, cuidado que o Senhor tem contigo. Olha isso. Romanos 11, 28 diz: muitos do povo de Israel agora são inimigos. Olha aqui, olha que coisa linda, irmãos. Preste atenção nisso aqui. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas. E isso beneficia vocês, gentios, nós.
No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama, pois as bênçãos de Deus é o seu chamado, pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os rebeldes de Deus, os rebeldes, e Deus foi misericordioso com nós, com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que todos tivessem misericórdia. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece o pensamento do Senhor, quem sabe o suficiente para conhecê-los? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. Quem pode explicar isso? Agora, pasme, tu imagina quando aquele povo, o perdão, esse amor, se nós já somos abençoados por causa da desobediência deles, imagina quando o Senhor vir restaurar, como nós seremos. Mas aí nós já teremos já ir para a eternidade, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. A ciência e ninguém pode explicar, irmãos, essa sabedoria. Agora, o mesmo Deus que te fez foi o mesmo que pagou caro no produto raro que ele criou. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é raridade, Nayara. Você é uma joia rara. Fale para a pessoa assim: olha, valorize o que você tem. Mas calma aí, não é sobre uma raridade aqui fora, irmãos, porque nem todo mundo que mostra uma raridade de beleza aqui fora é a verdadeira beleza que está dentro. O que eu estou querendo dizer para você, que você é uma raridade pelo que você possui, pelo que você carrega. Por isso que você é tão tentado, por isso que você é tão procurado, por isso que você é muito provado, por isso que pessoas se levantam contra a sua vida. O problema, irmãos, não é você. Um dos maiores problemas nosso é que nós ficamos procurando um porquê de tudo. E às vezes nós não perguntamos a Deus: Senhor, é propósito do Senhor o que eu estou passando? Senhor, o que eu estou passando com o Senhor. Senhor, essas coisas que estão vindo, para onde elas estão me levando? Para o Senhor ou estão me afastando do Senhor? Esse é os nossos, que na verdade nós precisamos parar mais de nos questionar e compreender mais aquilo que Deus está fazendo agora. Porque, irmãos, você só vai dar valor se você entender o que você carrega. E o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é uma geração que não entende o que carrega. Por quê, pastor? Porque hoje a gente tem muita informação na internet. Você já parou para pensar como os entretenimentos do mundo te roubam fácil desse lugar? Você já reparou que tudo aquilo que é abominável ao Senhor, a nossa alma, a nossa carne, ela é mais atraída? Por que isso? Porque você fora, irmãos, você é comparado com quem não entende, com quem não carrega, quem não acredita, quem não bebeu da água, quem não provou. Por isso que o inimigo, ele tenta tirar aquilo que ele tinha. Por isso que você é tão perseguido, porque ele sabe o que você carrega. Ele te conhece, não pensa você que você está no anonimato, não. Ele sabe o que você carrega. Você já foi revelado. Antes, o Senhor estava te tendo no meio da escuridão, ele não sabia. Ele não sabia. Estava criando você no secreto.
Mas quando você provou, quando o Espírito Santo de Deus veio e te encheu, eu falei, é ele, é essa, vamos ver mesmo se é tudo isso. Por isso que eu e você somos provados, por isso que eu e você somos tão tentados, porque você é raro. Eu ia começar a pregar agora. Abra comigo em 1 Coríntios. Sério, aqui está aqui. Abra comigo aqui em 1 Coríntios. Vamos ler o texto da noite. Cadê, irmãos? Coloca aí. 1 Coríntios 6, 19. Diz assim: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. Honre a Deus. Honre a Deus. Não existe valor algum no mundo comparado com o preço que foi pago pela sua vida. Ninguém pode fazer o que Deus fez por você. Ele o criou único, exclusivo para Ele. Se você for a uma loja, presta atenção nisso aqui, irmãos. Eu lendo um livro essa semana e eu peguei isso aqui, eu coloquei aqui, porque isso tem muito a ver com aquilo que nós estamos ministrando por essa semana. Se você for em uma loja que está com preço em promocionais, vai perceber que muitos dos vestidos das jaquetas esportivas ou gravatas nos cabides são iguais. Por isso elas estão em liquidação. Já reparou isso? Tudo aquilo que está em liquidação, eles colocam separado, aí o valor mais baixo. E aí, irmãos e irmãs aí, eu conheço um montão aí que, irmãos, investe bonito. Você verá 20 itens de roupa com formato e cor idênticos. Eles são baratos porque foram produzidos em massa. No entanto, se deseja um vestido original, precisa ir a um estilista de moda. Você não é como a roupa produzida em série. Deus não colocou em cabide de liquidação. Quando eu li isso, eu falei, Deus, obrigado, porque eu não estou eu não estou exposto a uma liquidação. Você não está exposto a uma liquidação, irmãos. Você não foi feito em massa igual. Não foi. Você foi separado. Você foi separado. Você foi feito sob medida pelo supremo estilista do céu. O único. Você é uma raridade exclusiva dele. Nascido com uma visão singular, Deus não somente criou cada pessoa na terra com uma forma distinta, mas também colocou em cada uma visão singular, cujas características são diferentes das demais. Não iguale-se a sua vida com as demais. Você é raro. Algumas pessoas falam assim, pastor, é mentido. Eu estava falando isso falei com o Max, acho que foi ontem que a gente falou isso. Eu falei, Max, é bem parecido comigo. Porque aquilo que as pessoas não entendem, a gente se empolga, a gente quando mete a mão para fazer alguma coisa, a gente já viu aquela alegria, sabe? A gente quer apresentar, a gente quer, fica feliz por aquilo, a gente veste a camisa. Aí para quem está fora do contexto, te chama de mentido, te chama de arrogante, fala que você quer se exibir, fala que você quer se aparecer, mas elas não entendem o contexto. Você só está feliz. Por quê? Porque uma pessoa convicta do que carrega, do que ouve, do que fala, quem fala com ele, ela anda de cabeça erguida, irmãos. Não tem medo do que as pessoas acham ou vão falar. Simplesmente elas estão convictas daquilo que elas carregam. O que nós temos e precisamos fazer hoje é ter a convicção de quem nos chamou, quem nos comprou, quem nos vestiu, quem nos fez, e anunciar para todo mundo ouvir, sem medo de errar. Essa é a convicção que a nossa geração, que a nossa casa espiritual
nós precisamos ter essa identidade. Que raio de negócio é esse ver crente? Se formos, cá para nós, irmãos. Eu não sei você, não sei quantos aqui. Chega, vai numa igreja muito grande. Pensa numa igreja grande, famosíssima, onde as pessoas estão lá, a mãozinha aqui. Nada contra, um dia minha esposa vai chegar lá. As irmãs, aqui é Michael Kors, mas o quê? Louis Vuitton, Prado, Michael Kors, é isso mesmo, vocês entenderam, irmã? Aí os irmãos chegam lá, os irmãos tudo com ternão, né? O cabelo na régua, igual do diácono André tá ali, cabelinho na régua, os irmãos tudo de terno, bonito, sentado, os carrões, tal. Chega na igreja gigante. Alguém já entrou em igreja assim? Eu já entrei, irmão. Eu era de igreja assim, sabe como é que é, né? Aí, irmão, tu chega lá, aí você, por não saber o que você carrega, por não saber quem te criou, quem te desenhou, quem te fez, o preço que você foi pago, a pérola, o ouro, é barato em vista de você, irmão. Não existe coisa mais cara do que você. Aí, eu falo porque eu já vivi isso, já vi. Aí você chega em uma reunião muito importante, aí você chega, sabe como? Aí a pessoa chega assim. Não, irmãos, não, mas aí, ainda que seja uma bolsa da Primark, ainda que seja uma bolsa do chinês, ainda que seja uma bolsa promocional, não é sobre aquilo que você está vendo, é sobre o que você carrega, é sobre o que você é. Aí eu chego num lugar como esse, eu chego assim pelo cantinho, aquela cara de humilde, e sento igual. Não, irmãos, não. Uma pessoa que sabe o que carrega, uma pessoa que sabe o que ela é, uma pessoa que sabe, ela chega nesse lugar, vamos adorar o Senhor, irmãos. Fica pulando igual a irmã Luciene, pula mesmo, adora o Senhor. Não tem com que se vergonhar, irmãos. Não tem com que se vergonhar. Por quê, irmãos? Por causa do protocolo, a etiqueta. Que etiqueta nada? Vá pro quinto dos infernos com essas etiquetas. Nós fomos batizados com o mesmo Espírito. O problema é que nós sempre estamos julgando a aparência ou seu valor. Não, precisamos, em nome de Jesus. Todos nós carregamos. O Covid veio e cadê os endinheirados que segurou o Covid? A guerra está aí. Cadê os arrogantes? Eu estou pregando, irmão, para uma igreja que não vai abaixar a cabeça, vai dar de cabeça erguida. Isso não tem a ver com a pessoa ser mentira. Entenda bem, os orgulhosos é diferente daqueles que sabem o que carrega. Existe uma grande diferença de você ser orgulhoso e botar o teu irmão. Não. É você reconhecer o que você carrega e andar de cabeça erguida. Homens e mulheres com autoridade, homens e mulheres, porque o mesmo que você vê engravatado, bonito, bem rico, bilionário, se ele serve a Deus, ele carrega o mesmo espírito que o teu. Ele faz parte do mesmo corpo. E deixa eu dizer mais. Talvez essas pessoas não sabem, mas elas sabem qual é a parte do corpo que elas pertencem. Então larga de ser bobo, irmão. Não viva de aparência. Você é uma raridade. Você carrega o próprio Espírito de Deus. Você tem que bater no peito. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter fama, você pode ter. Mas se você não tiver o Espírito Santo, se você não entender, tudo isso se vai. E você vai junto porque você não entende. Não, vocês precisam entender isso. Mas eu acredito que até o final, irmão, dessa série, pessoas nunca mais vão abaixar a cabeça para as circunstâncias. Pessoas nunca mais vão chegar, irmãos, em reuniões, em auditórios, conferências, como se fosse uma pessoazinha qualquer. Não, você tem que entrar lá e vir buscar, vem chapar com meus irmãos. Vem fazer parte do corpo. Dia 15 nós estamos indo lá no café lá, meu amigo, quem não sabe. Aí, só porque o pastor lá da igrejinha de Macave, da igrejinha não, meu irmão, igrejão.
Igrejão. Nós chapamos, nós mergulhamos no Espírito nesse lugar, mas nós temos um fundamento: Jesus, a palavra dele em nós. Nós sabemos mergulhar no Espírito, nós sabemos dançar na presença do Senhor, e nós entendemos que ele não precisa ficar, não, ele está aqui. Há um momento que ele vem, quando ele fala, ó, hoje eu quero encher vocês, mais. Ele sabe os momentos, e eu já entendi que só tem um momento para fazer isso, é quando ele quer nos levar para ser tentado. Peça o discernimento e ele dá. Então eu sei que quando ele, vou encher vocês, e eu sei que ele vem para nos encher, porque ele vai nos levar a ser tentado. Aí eu entendo. Então, irmãos, nós chapamos, nós bebemos dessa água, nós dançamos na presença do Senhor, nós temos palavra, nós temos conteúdo, nós temos. Por quê? Nós somos o corpo de Cristo. Mas existe um cabeça nessa igreja. Então nós não somos igrejinha, nós somos a igreja de Cristo Jesus. Se ele é grande, nós também somos grandes. Então nós vamos, tu é da onde? Somos da Robot Church, lá de Portimão. Aí algumas pessoas falam assim, já chegaram para mim e falaram assim: Andressa, quantos membros você tem? Eu falei, não importa a quantidade do membro, é quanto eu tenho da presença. O problema é que as pessoas querem contar números, eu não conto números. Porque a última pessoa que fez isso foi o rei Davi. Fez exceção do povo e montão morreu. Não, irmãos, não é o quantas pessoas nós temos, é o quanto nós estamos queimando em Jesus. É o quanto a presença do Senhor se manifesta em nós. Então, irmãos, eu tenho orgulho hoje de bater no peito. Não, somos lá da igreja de Portimão, irmão. É assim. Aí, se eu sou muito magrinho, eu chamo ali o Dé. Você quer mais, tem mais peso? Você chama o Ju, vem cá. Quer mais alto? Chama o Marcílio. Somos pesados também, irmão. Estamos aqui. E aí? Sabe, irmãos, é sério o que eu estou falando. Essa é a palavra. Nós somos um povo desconhecido, como eu estava falando com os meninos ontem. Nós somos aquela, sabe como é que eu titulo? O meu chamado. E eu falo com os meninos aqui, sabe como eu me titulo? Casinha de Jessé. Quando o profeta chega, se apresentou os grandes, né? O pai só apresentou os cara. Mas aí o Senhor já sabia que tinha um que estava escondidinho, estava cuidando das poucas ovelhas. Responsabilidade. Cuidando com zelo, com amor. Não tinha plateia, não tinha público, não tinha ninguém para ver o seu trabalho, não tinha ninguém para elogiar, mas tinha presença, tinha adoração. E eu me titulo como Davi, atrás das malhadas, fazendo serviço que ninguém queria fazer. Por quê? Porque não tinha uma aparência de guerreiro. O verdadeiro guerreiro não é as suas condições físicas, não é o seu poder, não é o que você carrega, não é o seu diploma, é sobre o seu coração. Se você entender o que você é, se você entender o que você carrega, não há diploma, não há nada. Eu não estou fazendo nenhuma apologia contra o ensino. Não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa, não é a família, não é a quantidade de seguidores, não é nada disso. É sobre um coração segundo o coração de Deus. Eu e você precisamos entender, irmãos. Há muitos que querem um movimento, há muitos que precisam fazer algum tipo de cartilha para fazer uma campanha para atrair pessoas. Quem atrai pessoas se chama Jesus. Quer atrair pessoas? Jesus. Quer atrair pessoas? Ouve o Senhor Jesus. Quer atrair vidas? Permaneça em Jesus. Nunca fizemos evangelismo. Hoje nós temos uma mídia social que o Senhor nos impulsionou para lá. Nunca saímos para a rua, nem placa na marquise nós temos. 3 anos já aqui. Tudo isso por quê? Porque o Senhor um dia falou: eu vou trazer as pessoas. E vou te falar uma coisa. Você acha que eu me preocupo com as pessoas que saíram aqui? Beberam da água, irmão. Existe uma palavrinha que eu amo hoje em dia: tempo. Se todas as pessoas, esse lugar não caberia mais. Não caberia. Existe uma diferença muito grande.
O filho pródigo e a ovelha perdida. A ovelha perdida, ela se perde por si só. Não é por causa do meu irmão. Ela se perde. O parasita entra na cabeça. Ela fica maluca e se perde do seu rebanho. Agora, filho pródigo, ele arruma um pretexto para sair. Mas ele sabe o caminho de casa. Fica de pé comigo, vamos orar, irmãos.